Vamos tratar aqui de um outro tema importante, deputado, que eu sei que o senhor também levanta a bandeira, está atuando nessa área, que é o PL 399 de 2015. Esse PL que está andando na Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza o plantio para fins medicinais de maconha. Bom, o Brasil tem maturidade para avançar nesse tema? Então, sou membro titular lá da comissão também, o relator é o Luciano Dutti, o presidente é o petista Paulo Teixeira. Essa comissão foi criada realmente para que a gente possibilitasse, viabilizasse com menor custo o medicamento para as pessoas com base realmente no canabiol, que é a maconha. O porém é que desvirtuou esse relatório. Esse relatório, que era apenas para uso medicinal, ele incluiu ali o uso industrial e também para fins de pesquisa. Então, nós tivemos essa semana, estive lá em Brasília essa semana conversando com o Luciano Dutti, falamos que não ia passar, em hipótese alguma, a questão do uso industrial. Então, ele retirou do projeto e aí nós falamos, vamos tratar do uso medicinal e da questão da utilização para fins científicos, para estudo científico, que a gente acha válido também. A questão que está pegando lá, basicamente, é essa questão do plantio, que eles querem de todo jeito liberar o plantio de maconha no Brasil. E nós, da bancada, né, como o Constantino disse, a bancada de novo, a bancada da bala e a bancada evangélica, se uniu para não autorizar, em hipótese alguma, o plantio da maconha no Brasil. Porque não há critérios, não há regras, não há como a gente controlar isso. Então, praticamente, vai ser a liberação realmente da maconha e até do uso para outros fins da maconha com esse plantio que não tem como controlar. Então, o que nós estamos querendo você flexibilizar, facilitar, você retirar impostos da importação dos insumos para fins de fabricação de medicamentos e também para estudo científico. Mas, em hipótese alguma, nós vamos concordar com a liberação do plantio no Brasil, porque se liberar esse plantio, não haverá controle e, infelizmente, praticamente será a liberação da maconha até para fins recreativos no Brasil. Amanda. Deputado, eu estou vendo aqui no substitutivo do projeto que tem uma série de condições para que esse plantio, né, do cannabis possa ser liberado, né? Por exemplo, a empresa vai ter que ter uma autorização do poder público, garantir a rastreabilidade da produção, depois para garantir a segurança do cultivo, só em locais autorizados. O texto proíbe a identificação da plantação com nomes que remetam ao tipo da atividade ali desenvolvida. Tem que ter tela de aço ou muros com no mínimo 2 metros de altura, cercas elétricas. O que a gente está falando aqui são de pessoas que dependem desse medicamento. São milhões de brasileiros, né, com autismo e com esclerose múltipla. Isso não pode facilitar e baratear, principalmente, o custo desses medicamentos que são essenciais para o tratamento, para a manutenção da qualidade de vida e a vida em si, a sobrevivência dessas pessoas. Deputado, não é importante liberar, mas com intensa fiscalização? Regras duras? Não, nós concordamos plenamente com a questão do uso medicinal e também para fins científicos, para estudo da maconha. Existe, né, uma previsão, né, deputado? O plantio que eu li são bem rigorosas. A Lei 11.343 já prevê isso, né, do Sistema Nacional de Políticas Públicas nesse sentido, né? Então, a questão é que no papel é até bonito de ver, mas na prática a gente vê que não consegue se sustentar. Então, quando você começa a questionar um monte de coisa, você vê que eles não têm argumento. E nós não estamos preparados para uma liberação de plantio de maconha no Brasil. Não dá para fazer isso nesse momento. Então, qual que é a nossa intenção? Nossa intenção é que o medicamento chegue para essas pessoas que estão precisando. De que forma? Hoje só tem 2 empresas que podem importar esse medicamento. E são caríssimos. São caros. Então, esse medicamento, por exemplo, que custaria R$300, R$400 no Uruguai, chega no Brasil através dessas 2 empresas por quase R$3.000. Exato. Então, o que nós estamos querendo fazer é abrir para que mais pessoas possam importar esses medicamentos, você tirar a questão das taxas tarifárias, dos impostos, você reduzir o custo e que seja obrigatoriamente incluído na relação do SUS. Então, é o SUS que vai fornecer. Mas a produção local baratearia ainda mais. Sim, mas para nós, na balança, Amanda, é preferível o SUS garantir isso aí, você reduzir o custo de importação, você abrir realmente o mercado para que mais pessoas possam trazer esse medicamento e que chegue para fins da pessoa. E não você liberar o plantio de maconha, que é algo que nós não vamos ter o controle. Então, no papel ali parece que está bem amarrado, bem fechado, mas não está. Isso aí vai possibilitar que pessoas utilizem dessas plantações
para uso recreativo. Não tem como. Você produzir um alqueire de maconha, como é que você vai controlar exatamente o que vai estar saindo lá? Se vai estar indo para a fábrica, se está sendo utilizado 100% para fins medicinais. Então, você não tem como controlar. Então, não é esse momento agora, não dá. Então, o texto que foi apresentado não nos garante, não nos dá a segurança de que isso aí, essa maconha, não vai ser extraviado para outros fins, como fins recreativos. Então, se o intuito dessa comissão é permitir que as pessoas tenham acesso ao medicamento, nós já estamos dando o caminho. Você abrir realmente para que mais empresas tragam, para você aumentar a concorrência, você retirar os custos de tarifa, de impostos, você bancar pelo SUS, então você já está atendendo o objetivo, que é que essas pessoas, que em torno de 400 mil pessoas no Brasil, tenham acesso a medicamento, mas não liberar o plantio, que a gente pode perder o controle, e vai perder o controle, e vai estar, obviamente, facilitando a vida dos traficantes, né, que não vão precisar estar trazendo do Paraguai e tudo mais, vão estar tendo a sua própria plantação interna do Brasil. Então, você cobre um santo, descobre o outro de uma forma pior ainda. Então, se o intuito é que essas pessoas tenham acesso a medicamentos, nós estamos dando a linha. Vai ter acesso a medicamento, 100% pago pelo SUS e com uma redução de impostos e ampliando, obviamente, a concorrência. A gente não tem condição nem de fiscalizar direito as nossas fronteiras, a porta das escolas, o que dirá nessas dimensões. Rodrigo Constantino. Pois é, eu vou continuar nessa toada, até porque era, por acaso, a minha pergunta para o deputado, mas eu acho curioso, no mínimo, que a mesma turma que está demonizando hoje em dia a hidroxicloroquina ou a ivermectina, né, quer a legalização da maconha no Brasil. Isso diz muito, né? Inclusive tem até ministro Supremo que quer empurrar a história nessa direção. Bom, eu já não concordo nem com o uso da expressão uso recreativo, tá, deputado? O Roberto Mota, que a gente entrevistou aqui no programa outro dia, ele gravou um vídeo excelente mostrando isso, né? Normalmente é porta de entrada para coisa que não tem nada de recreação, é vício, dependência, destrói famílias, vidas, né? E há um uso deliberado também da questão da maconha medicinal. Não é maconha medicinal, canabidiol é uma coisa e o THC é outra coisa. Tem mais de 100 substâncias na planta do cannabis sativa, né? E o que a turma quer mesmo é o THC, não é o canabidiol, né? Então, isso aí seria uma porta de entrada para começar a legalização das drogas no país. E aí eu faço a pergunta que eu queria já, né? Qual a sua opinião, deputado, em relação a isso? Porque tem muita gente, quase toda a esquerda, e muitos libertários e alguns liberais, que dizem que o problema a solução para esse problema todo de jacarezinho, de violência, de crime, é legalizar as drogas. É como se em Madrid, em Nova York, aqui em Miami, nas grandes cidades, não tivesse consumo ou mesmo tráfico de drogas. Existe, e nem por isso a gente tem a situação que a gente vive no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, eu queria... E também tem outra coisa, os traficantes, narco-guerrilheiros, eles não comandam apenas o tráfico de drogas. As coisas legais são controladas por eles. A net, né, o gás, tudo isso eles controlam. Tanto que quando a milícia toma conta, também continua o mesmo tipo de situação. É um estado paralelo, né? Mas eu queria a opinião do senhor, deputado. Legalização das drogas é o caminho para a criminalidade? Só para o Fernando Henrique Cardoso. E mais uma turminha deles lá que concorda com isso aí. É inacreditável como que pessoas que se intitulam pseudo-especialistas na área da segurança, como se dominassem toda essa área, vêm dar palpites e opiniões dentro de uma área que nós estamos vivenciando, os policiais, no dia a dia, que é realmente do combate à questão das drogas. Então, você liberar o uso de maconha no Brasil, isso seria o caos para toda a nossa sociedade. Como você disse, Constantino, é a grande verdade, a maconha é a porta de entrada para as demais drogas. Depois que ele perde, começa a utilizar constantemente a maconha, que ele perde aquela sensação, aquele barato, ele vai querer partir para a cocaína, para a heroína, para o crack, vai partir para outras drogas. Então, a maconha, ela tem que ser combatida. E vou mais longe, viu, Rodrigo Constantino? Eu sou um dos defensores que o usuário de droga, de maconha, ele tem que ser responsabilizado, sim. Foi um grande erro do Brasil descriminalizar praticamente o uso da maconha para o usuário. Porque hoje, se um policial militar pega alguém fumando maconha com a sua baganinha, leva na delegacia, não dá absolutamente nada. Absolutamente nada. Só dá perda de tempo para o policial de encaminhar para o DP. Então, quem financia as facções criminosas, quem financia os tráficos de entorpecentes, são os usuários, inclusive o usuário de maconha. E esse cara deveria ser responsabilizado.
e não deveria ser retirado da cadeia ali, né? Como se ele não tem culpa de nada, ele é um coitado, ele é uma vítima ou qualquer coisa assim, um viciado. Em hipótese alguma, na minha opinião, ele deveria continuar sendo responsabilizado criminalmente por estar financiando todas essas facções criminosas, todos esses marginais que vivem do tráfico de entorpecentes. Então, você querer liberar o uso da maconha, isso é só na cabeça desses esquerdopatas, do Fernando Henrique Cardoso e entre outros aí, que não conhecem absolutamente nada da questão de segurança, não conhece a realidade de outros países que liberaram o uso da maconha e acabou dando errado e querem trazer para dentro do nosso país. Então, enquanto nós estivermos lá, Rodrigo Constantino, a nossa bancada da bala, pode ter certeza absoluta que nós não vamos liberar, em hipótese alguma, inclusive esse famigerado relatório da legalização da maconha que permite o plantio no Brasil. Já fala aqui, já fica registrado aqui, não será, em hipótese alguma, permitido o plantio de maconha no Brasil. Se não conseguirmos barrar lá na comissão, nós vamos barrar no plenário com certeza absoluta.